Você lembra a ideia que a gente tinha de bar dentro de casa? Era bem diferente desse ambiente em que eu tô aqui. Mas surpreenda-se, esse é um bar e o projeto, a ideia desse bar aqui é da Aline e do esposo dela, que criaram todo esse ambiente. Aline, conta pra mim. Eu tô vendo que tem diversas referências aqui. Qual que foi a ideia original de criar esse projeto? Olha, a gente partiu de um projeto de algo que a gente gostaria de ter em casa. Até nós mesmos como arquitetos, né? Então a gente partiu de um projeto, nosso ambiente é um ambiente pequeno, são 12 metros quadrados, e a gente quis colocar aqui dentro tudo que alguém precisaria para ter um bar dentro de casa e ter conforto para poder receber amigos. Então a gente pensou num projeto em que pudesse não só ser aquele bar masculino, ser o bar da casa mesmo, onde homens e mulheres possam estar juntos no mesmo ambiente, com um som agradável, com a bebida da sua preferência. Então, o projeto, assim, partiu de algumas premissas. A gente queria uma bancada alta, porque normalmente os homens gostam da bancada alta. A gente queria um banco confortável, um sofá onde as mulheres possam sentar, que normalmente as mulheres acabam sentando na sala e não sentam no bar. Então, a gente partiu dessa premissa de estar todo mundo junto, dentro de um mesmo lugar, e incluindo as mulheres, né? Porque normalmente o bar sempre fica aquela conotação meio masculina, né? Agora, essa ideia de trazer, por exemplo, alguns elementos aqui que não são elementos modernos, mas dão uma personalidade enorme pro ambiente, é uma ideia que o pessoal em casa também pode, de repente, fazer, pode aproveitar, não é verdade? Exatamente. A ideia, assim, é trabalhar também com objetos, com coisas que as pessoas já têm dentro de casa. Não, assim, fazer um bar totalmente moderno, contemporâneo, e não ter as lembranças, coisas que são da memória afetiva do casal, de uma família. Então, assim, tem a geladeira é uma geladeira antiga mesmo, de 1950. Tem os quadros na parede, que são quadros que lembram viagens do casal, que lembram coisas do passado deles, lugares que gostam. Então, assim, tem toda essa referência para não tornar o ambiente frio, no caso, para o ambiente ter a memória, ter lembranças, ter tudo isso junto. Agora, tem esse revestimento, gente, que tem aqui no teto e tem também na parte da parede, que é muito curioso. Quando eu olhei a primeira vez, eu achei que fosse rolha. E, na verdade, não é. Me conta que revestimento é esse, Aline? O revestimento é muito interessante. Eu acho que é interessante pela ideia que ele passa de ser... Todo mundo acha que é rolha. Pela volumetria que ele tem, porque ele tem altos e baixos. Então, ele não é um revestimento plano, assim. Ele tem uma volumetria. E eles são cabos de vassoura cortados, assim. Então, além de tudo isso, assim, além de ser lindíssimo, ele tem um apelo à sustentabilidade, de aproveitamento da madeira, então acho que é muito interessante mesmo. E esse ambiente aqui, gente, ele não é grande não, ele é pequenininho e ele foi super bem aproveitado, inclusive tem espelhos que também ampliam o ambiente. Quanto que mede esse ambiente aqui, ali? São 12 metros quadrados o ambiente, é um ambiente pequeno mesmo. Mas muito próximo àquilo que a gente às vezes tem em casa. Exatamente, foi isso que a gente pensou, um canto de uma sala, ou mesmo até um próprio quarto que não se usa, que antigamente, não, aqui vai ser escritório, e hoje em dia todo mundo tem escritório fora de casa e não quer trabalhar em casa. Então aquele quartinho que é seu escritório pode virar o bar da casa. E aqui na parede também é diferente, porque parece que é fofinho, é um revestimento diferente, me conta. Nós trabalhamos essa parede aqui da parte de trás do banco, é uma parede de tecido com espuma dentro dele, né, no caso, e daí a gente trabalhou um pouco com a absorção sonora do ambiente para diminuir a reverberação, que é aquele eco que a gente sente quando está conversando com outra pessoa, então tem aquele eco acontecendo, assim, que é um pouco desagradável. Então, o objetivo é realmente tornar o ambiente aconchegante, um ambiente intimista, para que a gente esteja para receber, né? Para ficar à vontade, ele ainda tem essa utilidade de guardar o som para, se é um ambiente que tem várias pessoas conversando, vai ficar mais agradável. Com certeza, o objetivo é esse. Tudo que a gente tem de revestimento, que tem a espuma, tem o tecido, ajuda um pouco na absorção sonora.
E aí você tem nesse ambiente uma diversidade enorme de elementos e eu gostei, achei interessante que tem tudo isso para deixar muito aconchegante e alguns toques muito modernos. A cadeira que eu estou sentada e as cores das mesas, isso também é legal, dá para misturar ali? Dá para misturar, tem que ter cuidado, né? Então a gente buscou algumas cores só, não tem aquela mistura grande. Realmente essa cadeira que você está sentada é muito charmosa porque ela, apesar de ser uma cadeira grande, uma poltrona grande, ela não é uma poltrona que pesa no ambiente por ser transparente. Então, assim, o objetivo foi justamente esse, dar o conforto de uma poltrona, porque a gente quer ter esse conforto dentro do bar. E ela ao mesmo tempo não é pesada, né? Então, a gente foi trabalhando com esses tipos de elementos, assim, e buscando sempre casar nas cores, para não tornar muito agressivo. Então, a gente vê que tem o azul no xadrez, que daí depois vem para almofada, que daí depois vem pro fundo de um quadrinho. Então, sempre tentando casar para que o ambiente tenha uma composição harmoniosa. Harmonia em tudo, gente. Esse é um dos ambientes mais gostosos que eu passei aqui pela Casa Cor. Parabéns pelo teu trabalho, do seu esposo. E muito obrigada por nos receber. Obrigada também, eu que agradeço.